Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Vamos cumprimentar os irmãos do YouTube dizendo assim: a paz do Senhor, irmãos ouvintes, a vitória é sua, é nossa, em nome e pelo sangue de Jesus. Nós estamos ouvindo pelo YouTube, tem um probleminha na rádio ali, o irmão Bruno está tentando resolver, acredito que não vai dar tempo. E a transmissão pela rádio, estamos vendo pelo YouTube, está sendo transmitido. Hoje nós vamos falar sobre os cultos aos anjos. É idolatria ou não é? Então, a nossa irmã Adriane Santos preparou alguns trechos bíblicos aqui. Ela já vai ler primeiro Apocalipse, né? Apocalipse 22, versículo 8 e 9. Nós procuramos aí Apocalipse 22, versículo 8 e 9. Glória a Deus. Estou procurando. Aleluia. Livro de Apocalipse, capítulo 22, versículo 8 e 9. Todos encontraram, diz amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. E eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas. E havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo, que me mostrava para o adorar. E disse: olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Amém. Fala assim: Jesus, que goteja como chuva a tua doutrina em mim. Pode sentar, bater palmas e dar glória a Jesus. Deus, ele me deu uma ordem para pregar sobre o culto aos anjos. A gente vai fazer aqui alguns trechos bíblicos falando, como nós vemos em Apocalipse agora, porque está acontecendo muito isso aí. Já notaram, irmão? Tem pessoas fazendo culto aos anjos. O mais comum no nosso meio é uma mulher aí que faz um culto ao arcanjo Miguel, né? É isso mesmo, o nome dele é Miguel mesmo, né? Não sei se vocês já viram, eu não vejo o vídeo, mas eu ouvi um áudio uma época aí, uma pessoa me mostrou, a invocação ao anjo Miguel. Pastor, mas está errado pedir socorro ao anjo, e tem que pedir socorro a Jesus. O anjo ele não morreu por você não, foi Jesus que morreu. Mas os anjos existem. E você pode ver aqui que João, quando viu o anjo, ele correu e ele já foi adorar aquele anjo. Nossa, um anjo, né? Talvez ele sabia do que se tratava, talvez não. Mas o que eu quero chamar a tua atenção é que anjo não aceita nenhum tipo de adoração. O anjo de Deus não, mas o anjo das trevas sim adora. Ele quer ser adorado. Então Satanás, ele quer ser adorado como Deus. E hoje nós vamos falar sobre a doutrina dos anjos, que é a doutrina satânica. Quem bate palma e dá glória a Jesus. A pessoa me perguntou: pastor, o senhor viu anjo? Já, muitas vezes. Muitas vezes eu vi anjo. E é um ser bonito, sim. É um ser diferente. Mas é apenas um enviado de Deus para nos comunicar alguma coisa ou para nos defender de todo o mal. Então existe aí hoje uma igreja, ou várias igrejas, mas eu quero citar uma, e ela diz, chama-se Santuário do Arcanjo Miguel. Olha o nome da igreja. E essa igreja, irmão, ela não é uma igreja cristocêntrica. E a igreja cristocêntrica, Jesus está no centro de tudo. Se você falar assim, anjo do Senhor, no nome de Jesus, vem aqui, amarra essa pessoa possessa. Ele vai fazer em nome de quem? Jesus. De Jesus. Ele não vai fazer nada no meu nome. Né? Tem irmãos aí que o nome dele está comprando nem fiado lá. Né?
Então o seu nome não está com nada, né? O seu nome não tem poder nenhum. Mas o nome de Jesus, ele é poderoso. Então existe essa igreja como existe hoje igrejas fazendo alguns sinais por anjos. Anjos fazendo sinais, não é Jesus, é anjos. E muitas pessoas têm caído nessa lábia. Muitas pessoas, olha, esse culto aos anjos tem arrastado multidões. O Brasil já é um país idólatra, né? É um país de idolatria, então o povo já costuma adorar isso, adorar aquilo. Claro que o evangelho está crescendo e vai crescer muito, mas existem algumas pessoas que se dizem evangélicos que trazem adoração aos anjos. Então a adoração ao anjo é pecado, pastor? É. Mas a Bíblia diz que o anjo me guarda pela ordem de Jesus Cristo. Então, o bom da história se chama Jesus. É Jesus é que dá a ordem. O anjo obedece. E o anjo disse ao nosso irmão João, ele era como um servo a ele e aos seus irmãos. Então não tem aquele negócio de estar adorando o anjo. Existe também outra igreja que tudo que acontece lá está na mão do anjo. Dificilmente essas igrejas você vai ver falando de Jesus. Pode falar de vez em quando. Então, ou seja, pastor, o senhor está dizendo que a igreja que fica invocando o nome de anjo, ela não é de Deus. Estou falando que não é de Deus. A igreja invoca o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja de Cristo é essa. Nós invocamos ao nome de Jesus. Se acontece um milagre, é Jesus que faz. Se acontece uma libertação, não é Arcanjo Miguel, não é nenhum desses que faz, mas é Jesus que está fazendo. O que acontece no céu é um trabalho de equipe, uma coisa bem organizada. Quando você vê um prédio sendo construído, o pedreiro está lá suado, trabalhando todo dia, né? E aí quando termina, o engenheiro fala, eu fiz esse prédio. O arquiteto fala, eu também fiz esse prédio. Mas espera aí, foi ele que fez sozinho? Não. Teve um pedreiro, teve um mestre de obra, teve um servente, teve um eletricista, teve toda uma equipe para construir aquele prédio, mas o mérito é do engenheiro. Assim, todo o mérito da operação divina, da operação do céu, todo o mérito, tudo que um anjo faz, o mérito é de Cristo. Glória a Deus. Se um pastor ora e uma pessoa é curada, quem curou foi o pastor? É Jesus. Porque se você parar e pensar assim, o pastor faz milagre, então o pastor não serve Deus? Ou Deus? De maneira nenhuma. Então se a pessoa começar a invocar o nome de anjo e não chamar o nome de Jesus, vira um culto de idolatria, porque o culto aos anjos é culto de idolatria. Me bate palmas. Então Jesus é que é bom. Acontece lá uma suposta revelação, um suposto arrebatamento. Aí manda o anjo correr lá, leva fulano para o inferno, lá para o céu. Peraí, irmão. Tem que chamar Jesus. O anjo está ali para obedecer tudo no nome de Jesus. Vamos deixar de ser crente cego. Olha, irmão, o Brasil virou uma festa de anjo para lá, anjo para cá. Esse dia eu estava, uma pessoa me mandou um áudio, mandou um link de um áudio de uma pessoa possessa e a pessoa que estava ali comandando só falava o nome do anjo. Anjo fulano, faz ele falar. Peraí, irmão. É Jesus que é lindo. É Jesus que manda. Existe sim uma coisa bem organizada no céu, que o céu é organizado. Mas o que eu quero que você entenda é que o anjo não foi feito para ser adorado. Apenas Jesus, o nosso Deus, tem que ser adorado. Quem bate mais palmas? Livro de Hebreus, capítulo 1, a partir do versículo 4, diz assim: feito tanto mais excelente do que os anjos, quando herdou mais excelente nome do que eles. Porque a qual dos anjos disse, jamais, tu és meu filho, eu hoje te gerei.
E outra vez eu lhe serei por pai e ele me será por filho. E quando outra vez introduziu no mundo o primogênito, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Glória a Jesus. Até os anjos adoram a Deus. Até o anjo está dando glória a Jesus. Quando Satanás, ele guerreou, levou um ataque nos infernos, foi lançado nos infernos, ele guerreou contra Deus no céu e foi lançado no inferno. Antes, o que os anjos falou? Pelo sangue do Cordeiro. Quando Moisés morreu e ficou ali, o anjo brigando com o corpo, com Satanás, ele falou o quê? Que o Senhor te repreenda. Então o anjo não toma glória para si, mas a glória de Deus. Tudo que o anjo faz é para que o nome de Jesus seja glorificado. Então existe hoje uma idolatria terrível, uma idolatria de anjo. Às vezes existe a igreja que parece que é de doutrina, mas o culto lá é os anjos, né, irmão? É o culto aos anjos. Anjo fulano, vem cá, faz isso. Peraí, irmão, o anjo pode fazer. Já aconteceu comigo em cultos, eu falar, anjo, vem aqui no nome do Senhor, fere esse demônio com a espada em nome de Jesus. Ele fere. Outra coisa, existe aí um monte de pastor, eu esqueci o nome do anjo, é Miguel lá, é Miguel, né? Existe uma classe de pastores, principalmente no Brasil, que ele diz que trabalha com o anjo Miguel. Acho que é esse o nome lá, né? Miguel, né? Eu esqueço um pouquinho, mas Gabriel, né? É tanto anjo lá, acho que é Gabriel. Esse dia eu estava conversando com o irmão, pedindo para me explicar o que era isso. Eu falei, irmão, imagina uma coisa, me explica uma coisa, vou te fazer uma pergunta. O anjo, ele é onipresente? Eu disse, não, o anjo não é onipresente. Quem é onipresente? Deus. O que quer dizer isso? Deus, ele está em todo lugar ao mesmo tempo. O anjo não. O anjo ele é veloz. Mas ele não está em todo lugar ao mesmo tempo. Agora imagina, um pastor lá diz que trabalha com esse anjo, Miguel, Gabriel, sei lá qual que é. O outro diz também que trabalha com o mesmo anjo. Aí depois o outro também, e o outro também. Peraí, se tiver um culto, e tiver uma operação angelical, né? E esse mesmo anjo estiver operando aí, vai estar operando em quantos cantos da terra ao mesmo tempo? O anjo não é Deus. O anjo não pode estar no mesmo lugar ao mesmo tempo. Eu tive a graça de contemplar diversos anjos. E num desses arrebatamentos que Deus enviou um homem de branco, eu vi a rapidez que ele tem, mas também o respeito e o carinho que ele tem para o nosso Criador Jesus. Então, alerta. Quantas pessoas dizem que trabalham com esse anjo, Miguel, ou sei lá qual que é. E o outro também trabalha. O outro também. Peraí, quantos anjos Miguel, quantos anjos Gabriel existe? A Bíblia fala de dois nomes só de anjos, né? Tem outros serafins, aí vai, mas esses são os mais destacados da Bíblia. Mas será que existem irmãos gêmeos deles lá? Será que existe mais de um? Anjo Miguel, anjo Gabriel, será que tem 30 lá, 40 anjos Gabriel? Será que tem? Outra coisa interessante, anjo Miguel e Gabriel são anjos exclusivos ao dispor de Deus. O pastor lá é Deus? Não. Ah, então quer dizer que Deus agora resolveu usar os seus melhores anjos para aquele pastor lá ser usado para aquele anjo? Não. Ou o anjo usar ele, sei lá como é que chama. Não tem como, irmão. Gabriel e Miguel são os anjos exclusivos que estão sempre ali, ó. O irmão aceita Jesus, Deus olha assim, olha, anjo, guarda aquela pessoa lá. Guarda. Mas tem que ser Miguel? Tem que ser Gabriel? Eu me lembro de uma certa época, quando nós fundamos esse ministério, eu estava fazendo oração ali no sofá, aqui era um pequeno barraco onde eu morava, e o senhor me veio e me jogou um algo que eu fiquei grudado no sofá. A minha esposa estava sentada no sofá, na testemunho, e eu não conseguia levantar do sofá, fiquei de joelho lá, alguma coisa me segurou. O céu abriu e eu vi um homem que o rosto dele brilhava, e ele dizia, meu servo sou eu, Jesus. E eu fiquei ouvindo aquela voz e ele me disse diversas coisas que eu acho indigno de falar. Mas uma das coisas que me chamou a atenção, ele olhou para um lado e disse, vá lá. Eu vi um homem de branco descendo em alta velocidade e ficou do meu lado, desse lado de cá. E eu falei, o que é isso? Ele disse assim, olha, esse anjo aí vai te guardar até que eu te recolha.
Porque é importante que esse anjo guarda pela minha ordem que eu dou a ele. Até hoje eu não sei o que é. Até hoje eu não sei o que significa, eu não entendo. Eu fiquei mais ou menos uma hora e meia grudado ali no sofá, sem poder nenhum de me levantar, porque as mãos de Deus me segurou. Então os anjos existem, pastor, existe. Na Bíblia você vai ver anjo descendo, conversando com Abraão. Você vai ver naquele acontecimento sobre a mãe e o pai de Sansão, o anjo aparece e fala que ela teria um filho, o libertador de Israel. E o anjo, ela fala, espera um pouquinho que eu vou buscar ali. Meu marido, você me contar a mesma história, ele vai lá e conta a mesma história. A destruição de Sodoma e Gomorra, a Bíblia diz que Deus enviou 3 anjos e destruiu tudo. Então o anjo existe, pastor. Então por que o anjo não pode ser adorado? Porque a adoração é exclusivamente a Deus. Porque o senhor não pode trabalhar com o anjo Miguel, o anjo Gabriel, porque são anjos exclusivos que está a dispor do nosso Senhor Jesus Cristo. Então não tem isso. Se alguém está falando que está trabalhando com o anjo Miguel, o anjo Gabriel, mentira. Pastor, mas o anjo Gabriel, ele não foi lá e deu uma mensagem para Maria, que ela ia ser a mãe do Salvador. Ela não falou para Zacarias que ele teria um filho, João Batista. O anjo não foi lá e falou. Falou. Ele deu um recado, bateu os asas e voou para o trono de Deus. Olha o que é que você pega o culto mentiroso aos anjos. Um monte de pastor pode estar pregando nesse exato momento. Às vezes sem pastor, todos eles trabalhando com o mesmo anjo. Você pode sim, pastor de Deus, trabalhar com um só Jesus. Porque ele está aqui, ele está no Japão, ele está na China. Jesus está em todo lugar ao mesmo tempo, porque ele é Deus. E Deus, ele pode estar ao mesmo lugar, ao mesmo tempo, porque realmente ele é Deus. Me bate mais palmas. Fica uma coisa estranha, uma coisa esquisita. Daqui a pouco começa a aparecer até pena no culto do anjo, tudo para adorar o anjo. Aparecer pena do anjo, ó, buscar a pena. Está aparecendo já lá? Aparecendo pena do anjo. É mesmo? O que é isso, irmão? Está aparecendo pena de anjo. Olha, irmãos, eu já vi cultos. Eu já vi cair sobre alguns pastores pingo. Bem vermelhinho, como se fosse sangue sobre o pastor e deu da autoridade para ele. Eu já vi, mas pinga de anjo eu nunca vi. E bate palma. Aleluia. Trabalhei mais um pouquinho. Aqui onde nós vemos, irmãos, em Hebreus capítulo 1, ainda no versículo 7, onde o pastor Eduardo diz que os anjos são sim velozes, né? Mas não são presentes. Encontra aqui no livro de Hebreus capítulo 1, 7, diz assim: e quanto aos anjos diz, o que de seus anjos faz ventos, e de seus ministros labaredas de fogo. Mas o Filho de Deus diz: ó Deus, por teu trono subiste pelo século dos séculos, cetro de equidade e o cetro de teu reino. Ou seja, de seus anjos faz ventos, ou seja, age, né? E dos ministros de Deus labareda de fogo. Levante mais palmas. Vamos parar com esse negócio de estar adorando aos anjos lá. Ah, mas o pastor é usado por Deus. Será que é Deus ou é o anjo lá? Que anjo estranho é esse? Que fogo estranho é esse, irmãos? É tempo de nós abrir nossos olhos. É tempo de nós parar e prestar bem atenção. A operação para ser de Deus é adquirir do próprio Deus e não ter mérito nenhum os anjos. O anjo não tem mérito. Deus manda, ele faz. Deus ordena e ele vai executar. Sabe aquele soldado valente que quando o seu capitão fala, vai lá, ele vai e faz. E esse se encaixa nos anjos. Os anjos estão aí, irmãos. Realmente, se não fosse as guardas dos anjos nos guardando, que seria de nós? Mas estamos aí pela ordem de Deus, pela ordem de Jesus Cristo. Então, muito cuidado com esse negócio. Ah, mas eu acho que não, eu acho que sim. Olha, se você concordar com a operação angelical, você está discordando com a operação do nosso Cristo. Jesus é que tem que operar no meio da igreja. Tudo que acontece na igreja
o pastor de Deus ele tem que colocar o nome de Jesus primeiro. Tudo é para a honra e a glória de Jesus. Bate mais palmas. Daqui a pouco, aparece tanta meninice nesses cultos aos anjos, irmão. Começa a aparecer até espada na mão, flecha na mão. Que não sei lá como é que vai aparecer. Mas a Bíblia diz, nós temos que expulsar os demônios no nome de quem? Jesus. Tem que tacar a flecha de Jesus nele? Não tem. É só o nome de Jesus, é suficiente. Quer dizer que o anjo, ele tem mais poder do que o sangue de Jesus? Não tem. O anjo, ele não tem mais poder do que Deus, porque ele é criatura, Deus é que o criou. Agora, o culto aos anjos realmente é antibíblico, é pecado e é idolatria. O diabo, ele cansou aliás, não consegue mais enganar todo mundo na imagem da Maria, do Pedro, né? Agora está enganando com manifestações de anjos, que dizem que são anjos, mas na verdade são mesmo o inimigo enganando as pessoas. Como o diabo é astuto, como o diabo engana. Naquela visão, eu postei por esses dias, onde o diabo tentou me enganar, eu vi um demônio, apareceu de uma forma de um anjo para mim. Eu não quis divulgar bem detalhe, porque, né, não vou defamar o nome de ninguém, mas a palavra tem que ser pregada, a doutrina vai ser pregada. Se eles estão achando ruim, porque eles estão com falha com Deus. Ele chegou até mim e disse: olha, teu Deus quer te dar um dom. E me falou o nome do anjo lá. Esse anjo, você vai invocar o nome dele e vai acontecer isso e aquilo. Na hora eu repreendi. Você não me engana não, Satanás, eu sei que é você. E aconteceu toda aquela coisa, aquele suposto arrebatamento. Porque não existe isso, irmão. O anjo, ele não dá ordem para ninguém, ele vem e passa as ordens de Deus. Ele passa a mensagem de Deus para o pastor, para o irmão. Então não tem isso. Tanto quando eu fui fundar esse ministério, eu vi anjo, desceu até a mim, me deu um recado e subiu. E eu falei: não, peraí, eu quero ver o Senhor. Eu falei: eu tenho que ver o Senhor Jesus. O anjo veio aqui, subiu, falou comigo, mas eu tenho que ver Jesus, eu quero ver o Senhor. E Deus me concedeu essa graça. Ele me concedeu essa graça, amém? Mandela, tem mais alguma coisa? Recebemos ela com mais palmas. O que foi falado, né, irmãos? Que os anjos são apenas enviados por Deus. É Deus que envia ele, aleluia, Jesus, para fazer as obras do Senhor. Encontra-se aqui ainda no livro de Hebreus, capítulo 1, versículo 14, e diz assim: não são porventura todos eles espíritos ministradores enviados para servir em favor daqueles que hão de herdar a salvação? E no capítulo 2, versículo 5, eu vou ler somente um trecho, para os irmãos entenderem, que diz assim: porque não foi os anjos que sujeitou o mundo futuro. Glória a Deus, quem bate mais palmas. Uma pessoa ouve uma palavra dessa e vai ficar lá vendo os cultos aos anjos lá nas igrejas fulano e tal lá. Eu vi uma pessoa falando, eu não consigo me conter, porque essas igrejas que cultuam o anjo são heréticas. Eu estava falando lá que quem queima os demônios são sal. Eu comecei a rir. Sal queima demônio? Quem queima demônio é Jesus, mas manda fogo para queimar os demônios. O sal queima demônio. Por que eu estou falando isso? No culto aos anjos só é heresia, irmão. É um engano atrás de outro engano. No culto aos anjos, o pastor hoje ele prega contra a TV, amanhã ele libera a TV para os seus membros. É assim que funciona. O culto aos anjos é assim. Eles começam a arrochar uma doutrina, de repente ele afrouxa tudo. Começa a falar que é pecado aquilo, de repente, no outro dia não é mais. Televisão é do diabo, ela é do diabo. Então como é que eu vou liberar para os meus membros da televisão? Nem desligado, nem quebrado de maneira nenhuma. Debate mais palmas. Mais alguma coisa, Adriane? Somente para finalizar, né, eu quero falar para os irmãos que, se quiser aprofundar mais nesse assunto, porque não dá tempo de expressar com clareza, leia em vossas casas, né, o livro de Hebreus, capítulo 1 e capítulo 2 todinho. Aí o título você já vai ver.
Cristo, como Filho de Deus, é superior aos anjos. Capítulo 1 e capítulo 2, você vai entender melhor o mistério dessa palavra. Pode exaltar o Rei Jesus. Cristo é superior aos anjos. Então, Cristo, ele é o próprio Deus. Existe uma seita demoníaca, satânica, diabólica, encapetados, alguém for, que eles falam que Jesus é anjo. Jesus é anjo. Se ele fosse anjo, como é que está escrito que ele é superior aos anjos? Algumas pessoas dizem, não, porque ele é um anjo Miguel, ele é um anjo fulano. Não tem isso, mano, ele é o Filho de Deus, ele é o próprio Deus. Então não tem esse negócio de essa seita diabólica falar que Jesus é um anjo. Jesus, ele é Deus. E os anjos estão a seu dispor porque ele é Deus. E bate mais palmas. Outra coisa. Quem revela? É o Espírito de Deus, a pessoa, ao profeta? Ou é o anjo que revela? Quando você está orando para revelação, o Espírito de Deus me revela? Quem revela, irmão? O Espírito de Deus. Existia uma igreja para ali, que lá o anjo que revelava. O anjo revelou para as irmãs depilar as pernas, o anjo revelou para as irmãs arrancar a sobrancelha. É o anjo das trevas que estava revelando lá mesmo. Então, quer dizer, quem revela é o próprio Espírito de Deus. Aí eu vou ficar falando, o anjo que falou, peraí, irmão, que anjo é esse? Anjo não. Deus enviou um anjo para dar uma mensagem, Deus enviou um anjo para falar alguma coisa, eu já contemplei muito disso. Mas quem revela o profundo e escondido chama-se Espírito de Deus. Ele revela o profundo e escondido. Esse negócio de anjo está falando isso e aquilo, não, porque quem me revela é o anjo, não. A pessoa me fala, olha, quem me revela é o anjo, eu disse que quem me revela é o Espírito de Deus. Ah, eu trabalho com o anjo fulano de tal, o seu trabalho com Jesus. Meu trabalho é exclusivamente com Cristo, é Ele. Eu quero trabalhar somente com Ele. Se alguém trazer outro evangelho que não seja esse, que seja maldito. O evangelho do culto aos anjos é maldito. Então eu quero chamar a atenção dos irmãos ouvintes. Estão ouvindo essa palavra no YouTube. Cuidado, meus irmãos, que esse culto aos anjos aí é meio estranho esse negócio. Está meio parecendo mais um espiritismo do que o evangelho de Cristo. Está meio estranho. Esses dias agora, recebi uma ligação da Bahia, era 6 horas da manhã, ligação da Bahia. Eu atendi o telefone, uma pessoa disse, eu falo com o pastor Eduardo Santos, eu disse, sim, é eu. Ele disse, pastor, eu estou acordado a madrugada inteira, não preguei o olho. Eu disse, o que foi? Eu tive 2 visões. Eu estava pescando e quando eu pegava o peixe, quando eu puxava do rio, era só sapo. E foi 2 vezes. Nessa noite, eu sonhei de novo, e eu acordei, não era nem 1 hora da manhã quando ele acordou. Foi um sono rápido, na verdade, foi um tipo de uma visão que ele teve. E ele me contando. Aí então eu falei, Jesus, eu estou atribulado, o que é isso? Ele disse que desceu uma voz do céu e falou assim, liga para o meu servo, o pastor Eduardo, que ele sabe, eu vai falar para ele o que é. E ficou a noite inteira ouvindo essa voz. O próprio Cristo falando para ele, liga para o meu servo, o pastor Eduardo sabe, meu servo sabe o que é isso. Ele falou, não, vou esperar amanhecer, né? Ele deve estar dormindo, pastor. Ele me ligou e falou, pastor, estou atribulado, me diga o que é. Eu disse, olha, irmão, você está congregando numa igreja que é de Satanás. Porque o sapo que você está pescando representa o espírito do falso profeta. Se você ver no livro de Apocalipse, a Bíblia diz que quando estava ali a besta e o falso profeta, de dentro dele saía um demônio semelhante a uma rã, um sapo. Quando eu falei para ele, ele ficou, não, é isso mesmo, é isso mesmo. Eu perguntei, mas qual igreja que você congrega? Eu disse, eu dirijo a igreja do pastor fulano, o pastor que faz culto aos anjos. Na hora eu não sabia, irmão, mas o Deus já tinha me falado. Eu falei, não, então tá aí, eu não te conheço, não sabia que igreja que você dirigia, mas agora minhas mãos estão lavadas. Ele falou, não, vou acabar com isso de uma vez por toda. Nunca mais tive contato com esse homem. Então vamos fugir dessas igrejas que faz culto aos anjos.
O anjo pega a alma de um, leva para baixo, leva para riba. Tanta coisa, tanta proeza, né, irmão? Vamos parar com esse negócio, irmão. Existe arrebatamento, existe. Existe anjo, existe. Mas a igreja, Cristo tem que estar no centro de toda a igreja. Tudo que envolve a igreja tem que estar Cristo no meio. Eu conheci um pregador, quando eu era novo convertido, na igreja, antigamente na igreja de Deus e Amor aqui em Goiânia, e tinha um pastor, ele subia em cima do púlpito, ele falava assim, olha, fechava o olho, que coisa linda estou vendo uma nota de R$100. Ele falava, olha, desceu o anjo aqui, traz aqui R$100, aqui bota na sala, o anjo vai receber, com certeza do anjo, né? E o anjo subia e falava, desceu o anjo, a nota de R$50, olha, coloca aqui, o anjo está anotando tudo. E aí, irmãos, até chegar aos R$25, baixo disso era uma oferta, não tinha anjo para isso. Você está entendendo o que eu estou falando, irmãos? Existe uma seita diabólica. Essa seita diz que quem trouxe a Bíblia deles foi um anjo. E só que o anjo ele trouxe lá de baixo para riba. Quem sabe que seita é essa? Essa que eu estou falando? Seita do mole, né? Vem participar da glória de Jesus. É uma Bíblia imaginada. Então a Bíblia deles é de baixo. O anjo apareceu, trouxe lá de baixo a Bíblia, porque estava enterrada a Bíblia, lá não sei aonde lá. E que coisa estranha, irmão. A Bíblia diz, irmãos, mesmo se um anjo do céu vir trazer outro evangelho, irmão, vocês não creem. Apareceu um anjo que deu outro evangelho. Mentira. O evangelho é esse. E quem nós precisou de trazer já morreu e ressuscitou é Cristo. Amém? Bate palma. Então está aí. Então não existe culto aos anjos. Pode falar, pode falar. Aí a unção falou ali do Masdor, está no livro de Apocalipse, capítulo 16, versículo 13. Livro de Apocalipse? Capítulo 16, versículo 13. Sai 3 espíritos imundos da boca. Vem cá, lê aqui para nós aqui, ajuda nós. Vem cá, lê. Vamos receber o Diácono Antônio com palmas. Glória a Deus. Salve os irmãos na paz do Senhor, amém? Amém. Livro de Apocalipse, capítulo 16, versículo 13, né? Que fala aí sobre as rãs, né? Que diz assim, e da boca do dragão, e da boca da peste, e da boca do falso profeta, vi saírem 3 espíritos imundos, semelhante a rãs. Amém? Umas palmas que exaltam o nome do Senhor. Agora está usando esse povo aí, né? Então, cuidado, irmãos. Estou falando isso porque Deus me tocou fortemente por esses dias também está falando sobre esses cultos aos anjos aí. O culto tem que ser exclusivamente para Jesus. Jesus é que é o bom. Mãe, mais alguma coisa? Acabou? Quem recebe essa palavra? Fala assim, Jesus me livra dos falsos profetas. Fala, Jesus, só o Senhor é digno de toda adoração e de todo louvor. Aleluia. Tem 2 pessoas, você estava vendo aí, uns cultos aí, semelhante a esse que eu preguei, negócio de anjo para cá, e Deus te tocou para você não mais ver esses cultos satânicos aí. Deus já te tocou que isso não provém de Deus. Cadê essas 2 pessoas? Eu conto 1, eu conto 2, eu conto 3, não vai levantar não, que pena. Eu dava minhas mãos, palmas. Olha, Jesus está me revelando pelo Espírito Santo, aquele que não se engana. Eu vi aqui como se fosse uma pancada, e eu vi o cérebro, e vi os olhos escurecendo, e Deus me falou que o diabo queria fazer um acidente para você ficar cego através de uma pancada na cabeça. E Deus está te livrando. Rico calabastei, calabá. Oh, Jesus lindo. O Espírito de Deus está me revelando, aquele que não se engana. Eu vi um mistério, e vi um demônio pulando no corpo de alguém, e esse alguém cairia sobre a rua e o carro passaria por viva. Porém, meu Senhor me disse, eu dou o livramento.
Cadê essa pessoa? Eu conto 1, conto 2, eu conto 3, ainda não, a menina lá no cantinho, lá, aquela menina lá. Palmas. Aqui, anjo não revela não, o Espírito de Deus revela o nome escondido. Aleluia. O maior pregador de todos os tempos, eu acredito que até no mundo todo, chamava Davi Miranda, irmãos. Eu não via culto ao anjo nenhum, lá o culto só era voltado para Jesus. Eu não sei como é que está lá hoje, né? Está bagunçando, mas esse mau exemplo ele não deu para a gente, não. Então, Jesus é que tem que estar no centro de tudo mesmo. As atenções é para Jesus. Ele é exclusivo, irmão. Jesus não aceita negócio de passar por um para passar por ele, não. Ele é que é Deus e acabou. Tem conversa, né? Jesus está me revelando aquele que não se engana. Eu vejo aqui uma visão e vejo uma pessoa toda amarrada. Só que esses amarrados são de cobras. E Jesus me disse, eu tenho uma obra de libertação lá, recebe. Palmas e glória a Jesus. Jesus está me revelando aquele que não se engana, que aquele que nós temos uma pessoa, que o Espírito de Deus está me revelando, o profundo e o escondido. Eu vi como se você recebesse uma espécie de um tiro, ia ser bem no seu joelho, e você teria que amputar a tua perna, mas meu Jesus disse que não vai deixar. Cadê essa pessoa? Eu conto 1, eu conto 2 lá. Palmas e glória a Jesus. Jesus está me revelando. Tem uma pessoa nos ouvindo que falou assim: o pastor está falando daquela pessoa lá. Eu não citei nome de ninguém, mas eu preguei a Bíblia. Eu vou continuar aprendendo a Bíblia. E que se alguém pensa que fulano não é de Deus, estiver me ouvindo, faça a prova com Deus que Deus vai te mostrar. Amém? Palmas e glória a Jesus.